Hoje, 13 de fevereiro de 2025, Pernambuco registra crescimento recorde na alfabetização infantil. China registra queda recorde em casamentos em 2024, com jovens resistindo a pressões governamentais. Senado deve votar novo Código Eleitoral em 2025, com mudanças em pesquisas e fiscalização. Mais da metade das obras públicas do Brasil estão paralisadas, afirma a TCU. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pernambuco atingiu um marco histórico na educação com um aumento expressivo no número de estudantes leitores. A avaliação de fluência somativa aplicada aos alunos do segundo ano do ensino fundamental revelou um crescimento de 39% no número de estudantes leitores, alcançando o maior índice de fluência leitora já registrado na série histórica da avaliação. O percentual de alunos considerados leitores iniciantes e fluentes passou de 50% em 2023 para 60% em 2024, representando um avanço significativo na alfabetização infantil. A avaliação realizada desde 2019 mede a fluência leitora dos alunos do início e no final do ano letivo. Em 2024, Pernambuco registrou um recorde de participação, com 93,7% dos estudantes envolvidos no levantamento, conduzido pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Trump e Putin conversam por telefone e iniciam negociações para o fim da guerra na Ucrânia. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que o líder russo concordou em iniciar imediatamente as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Pouco depois do anúncio, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também informou ter falado com Trump sobre oportunidades para obter a paz. Segundo o comunicado oficial, Trump classificou a ligação como altamente produtiva, afirmando que tanto Putin quanto Zelensky demonstraram interesse na resolução do conflito. O Kremlin confirmou a conversa e informou que o diálogo entre Trump e Putin durou cerca de 1h30. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Os casamentos na China caíram 20% em 2024, atingindo o menor número desde o início dos registros em 1986. Foram 6,1 milhões de casamentos, menos da metade do registrado em 2013. A queda foi amplificada pela breve recuperação de 2023, após anos de restrições da Covid. Paralelamente, os divórcios aumentaram 1,1%, totalizando 2,6 milhões em 2024. O governo chinês, que enfrenta uma população envelhecida e em declínio, tem incentivado casamentos e nascimentos para reverter a tendência. No entanto, os jovens estão resistindo a essas pressões em um cenário de mudanças sociais e econômicas. A China, que já impôs políticas rígidas como a do filho único, agora busca aumentar a taxa de natalidade para garantir seu futuro econômico. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Está no site do Jamildo. Professores da Rede Estadual de Pernambuco iniciaram oficialmente a campanha salarial educacional 2025, aprovando em assembleia realizada no dia 10 de fevereiro uma pauta de reivindicações que inclui o reajuste salarial de 6,27%, a reformulação do plano de cargos, carreira e rendimentos e a convocação de concursados. O documento com as demandas foi encaminhado ao gabinete da governadora Raquel Lira, à Secretaria de Educação e à Secretaria de Administração do Estado. A
proposta foi aprovada por ampla maioria dos cerca de 300 trabalhadores e trabalhadoras da educação presentes na Assembleia, reforçando a luta pela valorização da categoria. Entre os 33 pontos apresentados no documento, destaca-se a atualização do piso salarial nacional do magistério, garantindo um reajuste de 6,27% para todos os servidores da Secretaria de Educação de Pernambuco, sejam eles ativos, aposentados, efetivos ou contratados. Além disso, os profissionais com licenciatura e ou ensino superior reivindicam um acréscimo de 50% sobre o piso. Tá no Diário de Pernambuco. O prefeito João Campos, do PSB, anunciou nesta quarta-feira 12 uma operação de crédito na ordem de R$200 milhões junto à Caixa Econômica Federal, destinada a novos investimentos na capital pernambucana. A assinatura do contrato aconteceu em Brasília, onde o socialista participa do encontro de novos prefeitos e prefeitas organizado pelo governo federal, que acontece até esta quinta-feira. De acordo com a Prefeitura do Recife, o contrato contará com recursos do Programa de Financiamento de Infraestrutura e Saneamento a serem aplicados em projetos de drenagem, pavimentação, saneamento básico, infraestrutura da saúde pública e mobilidade urbana. Tá no Estação Notícias. População realiza protesto contra condições terríveis da PS 145 entre Brejo da Madre de Deus e Jataúba. Manifestantes bloqueiam rodovia em repúdio à infraestrutura deteriorada entre os dois municípios. Vários populares se uniram em um protesto nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, para expressar sua indignação com as condições precárias da PS 145. A rodovia, que liga Brejo da Madre de Deus a Jataúba, tem causado transtornos aos residentes devido à infraestrutura deteriorada, especialmente nas proximidades do sítio Estrago em Brejo da Madre de Deus. Até o momento, as autoridades competentes não se pronunciaram sobre a situação da estrada e os próximos passos para solucionar o problema. A PS 145, assim como a PS 160, que liga Santa Cruz do Capibaribe a Jataúba, tem sido alvo de frequentes reclamações por parte dos moradores da região. O Rádio Notícias volta já. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Senado planeja votar no início de 2025 o projeto que institui um novo Código Eleitoral aprovado pela Câmara em 2021. A proposta, que ficou parada por 3 anos e meio, busca modernizar as regras eleitorais, mas também traz pontos que fragilizam a fiscalização e punição por mau uso de verbas públicas. O texto original incluía censura a pesquisas eleitorais na véspera e no dia da votação, mas o relatório atual no Senado retirou essa medida e propõe um indicador de confiabilidade para as pesquisas. Além disso, o projeto aprovado pela Câmara limitava decisões do Tribunal Superior Eleitoral, dando ao Congresso o poder de sustar decisões do TSE. O tema está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e o relator, Otto Alencar, afirmou que a votação será prioridade. Para valer nas eleições de 2026, o texto precisa ser aprovado até setembro deste ano. Setor de serviços cresce 3,1% em 2024 e mantém alta pelo 4º ano. Claudimário Carvalho traz mais informações. O setor de serviços fechou 2024 com alta de 3,1%, o 4º ano consecutivo de crescimento. O desempenho positivo foi impulsionado por 4 das 5 grandes áreas do setor, com destaque para informação e comunicação, além de serviços profissionais e administrativos, ambos com avanço de 6,2%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE. O levantamento aponta que 21 das 27 unidades da federação registraram crescimento no setor, com São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina entre os destaques. Por outro lado, Rio Grande do Sul e Mato Grosso tiveram queda. O turismo também teve um ano positivo, com crescimento de 3,5%. O segmento já opera 14,6% acima do nível pré-pandemia, alcançando um novo recorde na série histórica. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados que mais contribuíram para esse avanço. Apesar do bom desempenho anual, dezembro registrou queda de 0,5%. Mesmo assim, o setor segue com mais de 15% acima do nível pré-pandemia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
2024 entrou para a história como o ano mais letal para jornalistas desde o início dos registros, com 124 profissionais mortos em 18 países. Desse total, 70% das mortes ocorreram em Gaza, segundo o relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, divulgado nesta quarta-feira 12. O número representa um aumento de 22% em relação a 2023. O conflito em Gaza foi responsável por 85 mortes, a maioria de jornalistas palestinos. Outros países com números significativos incluem Sudão e Paquistão, com 6 mortes cada, e México, onde 5 repórteres foram assassinados. O relatório destaca que o aumento reflete a escalada de conflitos internacionais, instabilidade política e criminalidade em todo o mundo. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Brasil precisa investir mais de 29 bilhões de reais em obras paralisadas. A maioria das construções fica no Maranhão. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Com mais da metade das obras públicas paralisadas, o Brasil teve até o fim de 2024 um investimento nesses empreendimentos de 9 bilhões de reais com recursos federais. Porém, o valor previsto de aplicação é de mais de 29 bilhões. Os dados constam em relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, levando em conta todas as obras analisadas no estudo, inclusive as que estão em execução. O valor previsto de investimento é superior a 110 bilhões de reais, mas somente 24 bilhões foram investidos até o momento. Segundo o engenheiro civil, professor da Universidade Federal do Ceará e doutorando no grupo de modelagem de estruturas de concreto da USP, Leandro Moreira, quando há ausência de investimento adequado nesse tipo de empreendimento, quem mais é afetado é a população, que paga impostos e não recebe os serviços adequados para atender suas necessidades. E a importância do investimento em infraestrutura é lógica, é direta, e advém justamente desse custo logístico. Quando se faz um investimento, espera-se que tenha um retorno. Então, o investimento em infraestrutura ele tem um retorno, que obviamente que dentro de um planejamento, mas assim, espera-se um retorno efetivo para que realmente a gente tenha ali um desenvolvimento adequado do nosso país. Entre os órgãos que repassam recursos financeiros para a execução das obras, o destaque é para o Ministério da Saúde. Os empreendimentos paralisados no Brasil nesse campo chegam a 4.580. O Ministério da Educação aparece na sequência com mais de 4.400. A maioria dessas obras está localizada no Maranhão. A unidade da Federação registra um total acima de 1.200 empreendimentos paralisados. No estado, o investimento previsto é de 1 bilhão de reais, mas apenas cerca de 206 milhões de reais foram aplicados até agora. O Distrito Federal, por sua vez, tem o menor número de obras paralisadas entre as unidades da Federação, com um total de 10. De maneira geral, no país, os setores de saúde e de educação são os mais afetados. Juntas, essas áreas somam mais de 8.600 obras paralisadas. Reportagem Marquesan Araújo. Um levantamento do Instituto Semesp, com quase 6 mil profissionais entrevistados, revelou os cursos superiores com maior taxa de empregabilidade no Brasil. Medicina lidera a lista com 92% dos formados empregados, seguida por farmácia com 80,4% e odontologia com 78,8%. Outros cursos com alta empregabilidade incluem gestão da tecnologia da informação, ciência da computação e medicina veterinária. Por outro lado, os cursos com maior taxa de desemprego são História com 31,6%, Relações Internacionais com 29,4% e Serviço Social com 28,6%. A pesquisa destaca que áreas alinhadas às novas tendências de mercado oferecem mais oportunidades, enquanto outras enfrentam menor demanda por profissionais. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.